A camisa do Corinthians é extremamente pesada e eu descobri um detalhe que vai te deixar maluco das ideias. A Nike faz as camisas do Timão desde 2003 e algumas vezes ela fez seus designs com base em camisas do passado do Coringão. Meio que uma jogada de marketing também para criar uma identidade da marca com a torcida, mas isso em alguns momentos trouxe conquistas pro Coringão que estão ligadas misticamente, curiosamente, com coisas do passado. E como esse ano o Coringão fez uma camisa em homenagem ao Mundial de 2000, a mística voltou a atuar mais uma vez. Eu sou um cara que coleciona camisa, observo muitos detalhes e isso me veio à mente no mês passado, então eu soltei esse vídeo primeiro no meu Instagram e agora eu tô complementando aqui para ficar claro toda essa teoria que explica que o Corinthians é o provável campeão da Copa do Brasil de 2025. Já deixar bem claro que eu já ativei o selo anti-zica desde o mês passado quando eu descobri isso. Toda a zica já está aí eliminada com relação a eu dizer essas palavras com relação a essa teoria. São uma série de camisas do Corinthians que a Nike fez com referências em designs e conquistas do passado. Não é só uma ou duas. E algumas delas, como essa que foi a desse ano, que é uma homenagem ao título de 2000, elas trazem uma sorte pro Corinthians, uma coisa mágica que eu descobri e é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Já chega dando like, se inscrevendo, compartilhando, comentando sua opinião desde já e vamos pro vídeo. Em 2013, a camisa preta tinha um design inspirado no manto de 83 da democracia corintiana, quando o Corinthians foi campeão paulista sobre o São Paulo. Era aquele time do Sócrates, do Casagrande, Birubiru, e o Corinthians ganhou de São Paulo no Morumbi lotado. Naquela época o Paulistão era um grande campeonato, era no fim do ano, era tipo o ano todo, tinha muitas rodadas, era um negócio muito pesado a conquistas. Mas porque você fala, é um Paulistão de 83, era um baita de um título. E foi um título conquistado por aquele time histórico da democracia corintiana. Aí em 2013, foram 30 anos depois, normalmente a Nike faz essas coisas em anos tipo 20, 25, 30, 50, quando dá essa soma de anos em relação a um momento marcante da história do Corinthians, a Nike pega ali o template dela e adapta para contar uma história com relação ao passado do Corinthians. E aí em 2013, o Corinthians era atual campeão do mundo ali, recente conquistado, tinha acabado de conquistar o título da Libertadores, o título mundial em cima do Chelsea, e aí a Nike fez a camisa em homenagem. A primeira camisa fez referência ao título de 90, e essa segunda camisa, mas que não foi gritada aos 4 ventos, ela é igualzinha à camisa da democracia corintiana de 83, e ela é bonita demais, inclusive é a minha favorita da Nike, e ela faz referência a esse design de 83, que é também eleito muitas vezes um dos melhores designs de camisa de todos os tempos, não só do Corinthians, mas assim, eleições globais de todos os tempos, de todos os times do mundo. E aí, em 2013, usando essa camisa, o Corinthians teve de novo um clássico contra o São Paulo na decisão da Recopa Sul-Americana, que o São Paulo tinha ganhado a Sul-Americana no ano anterior, o Corinthians tinha ganhado a Libertadores e tinha a Recopa da Conmebol. E o Coringão, usando a camisa que remetia a 83, acabou vencendo o tricolor novamente. É aí que começa essa mística, você vê que o Corinthians inclusive ganhou do Morumbi com um golaço do Renato Augusto, com a mesma camisa que ganhou também do São Paulo em 83, a camisa de a listradinha que tá aqui no canto do vídeo, você tá vendo ela. Mas aí você fala, beleza, isso acontece, coincidência. Mas as coisas vão avançando. Em 2015, a Nike faz um novo lançamento, que dessa vez fazendo referência à camisa de 2000 do Mundial de 2000 da FIFA no Maracanã, conquistado sobre o Vasco. E era uma camisa que muita gente gosta, ela tem uma golinha polo bonita e tal, as mangas pretas, em referência à camisa que a Topper fez no design, que é a camisa número 1 dessa daqui que eu tô usando. E naquele ano o Coringão tava liderando o Campeonato Brasileiro, disputando ali contra o Atlético Mineiro, mas o time do Corinthians deslanchou e foi campeão com rodadas de antecedência. Só que a rodada que ele foi ganhar foi justamente no Rio de Janeiro, em São Januário, sobre o Vasco, que o Vasco, curiosamente, é o time que o Corinthians ganhou o Mundial de 2000 no Maracanã. O Corinthians poderia ter sido campeão na rodada posterior contra o São Paulo, na rodada anterior, mas foi justamente contra o Vasco, com o gol do Wagner Love, que inclusive o Corinthians estava usando a segunda camisa, né? Mas naquela temporada, naquele momento, a camisa 1 já era a camisa em referência a 2000, e o Corinthians foi campeão brasileiro de 2015, oficialmente, da questão pontual, matemática, contra o Vasco, igual ele tinha sido campeão contra o Vasco em 2000 nos pênaltis, quando o Edmundo errou o pênalti ali diante do Dida. Mas aí você fala, você tá forçando a barra. Não, calma. Em 2017 acontece um dos momentos mais místicos dessa trajetória, que é quando a Nike, 2017, se você for contar, são 4 décadas depois de 77, que é o título maior da história do Corinthians, o Paulistão ganhado sob a Ponte Preta. Só que coincidiu da final do Paulistão de 2017, no dia que o Corinthians estreou uma camisa em referência
ao Paulistão de 77 ser Corinthians e Ponte Preta, e o Corinthians coincidentemente ganhou. Inclusive nessa camisa tem ali a data, né, 13 de outubro de 77, nos detalhes assim da arte. A Ponte Preta, tipo assim, ela eliminou o Palmeiras era atual campeão brasileiro, muito melhor, um elenco muito mais caro que a Ponte, que naquela temporada estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, sim, mas muito surpreendente ela chegar para fazer a decisão contra o Corinthians 40 anos depois, no dia que a Nike estreou o uniforme ali em homenagem a 77, que era a camisa away, o segundo uniforme, né? Que inclusive as camisas listradas são as minhas favoritas. E o Corinthians mais uma vez ganhou em cima da Ponte Preta. E já são 3 títulos, né? 2013, 2015 e 2017. Quando eu publiquei esse vídeo originalmente no meu Instagram, eu terminei aí. E assim que eu postei, ó, veio mais uma revelação dessa teoria, porque em 2019 o Corinthians foi campeão paulista sobre o São Paulo. E a camisa que foi lançada na temporada 18-19, né, que a Nike segue meio que a temporada europeia, o Corinthians estava usando uma camisa em referência à democracia corintiana, que é essa camisa aqui, que ela tem um ponto falso aqui, um botão falso na gola, e tem um detalhezinho assim, democracia corintiana. E justamente com essa mesma camisa, mais uma vez, o Corinthians ganhou em cima de São Paulo, igual tinha ganho em 83, e o gol foi do Wagner Love no finzinho. Inclusive era o último título do Corinthians até conquistar o Paulistão esse ano em 2024. E aí foi mais um detalhe que eu fiquei, pô, que é isso, cara, que místico. Além disso, outro detalhe que foi apontado depois que eu divulguei essa teoria é que o Corinthians em 2022 lançou uma camisa. 2022, se você contar, são 10 anos depois de 2012, quando o Corinthians ganhou o mundo, ganhou o Libertadores. Aí a Nike fez uma camisa em referência à camisa de 2012. E naquele ano, o Corinthians estava na Libertadores e enfrentou o Boca na Bombonera. Foi nas oitavas de final, no caso, não foi título. Mas o Corinthians estava totalmente desfalcado, assim, o elenco rachado, não tinha ninguém, e foi pra lá precisando vencer, ou pelo menos empatar para levar para os pênaltis. O Boca teve chance de fazer o gol no tempo normal, com pênalti e tudo, e não conseguiu. E o Corinthians, sabe, tipo assim, só com os caras da base ali, que inclusive nem são grandes nomes, assim, que foram jogar na Europa. E o Corinthians conseguiu, nos pênaltis, na raça, uma das vitórias mais emocionantes, ter eliminado o Boca na Bombonera. Eu acho que desde a época do Pelé, nenhum time brasileiro fazia isso. E aí, agora, o que indica, com todo respeito, é que nesse ano a Nike lançou a camisa em homenagem, as duas camisas, a primeira e a segunda, em homenagem ao título de 2000, que são 25 anos de 2000 do Mundial ganhado sobre o Vasco. E chegamos à semifinal, Corinthians e Cruzeiro, do outro lado, Fluminense e Vasco. Pela teoria, tudo indica, senhoras e senhores, que teremos uma final Corinthians e Vasco, e o Corinthians, teoricamente, vai ganhar do Vasco no Maracanã 25 anos depois, com uma camisa em alusão ao título de 2000, como já aconteceu em 2013, 2015, 2017, 2019 e parcialmente em 2022. É o que tudo indica. Lógico que eu já ativei o selo anti-zica desde o primeiro momento em setembro, quando eu divulguei essa teoria de forma reduzida ali no Rios, eu já tinha ativado o selo anti-zica, que tudo que eu tô falando aqui está selado, não está zicando nada, tá beleza? Pode ficar tranquilo, você que vai comentar aí, não está zicando nada, o selo anti-zica já foi ativado. Mas, falando sério assim, os 4 times têm chance de ser campeão da Copa do Brasil, com todo respeito. O Corinthians, no momento que eu faço esse vídeo, ele é o último entre os 4 na tabela, né, do Campeonato Brasileiro, mas jogando de igual para igual, o Corinthians consegue vencer e também consegue perder de qualquer um desses 3 times. Inclusive, o jogo contra o Cruzeiro vai ser muito difícil, o Corinthians pode sim conseguir uma vitória, se jogar sério, se o VAR dessa vez não atrapalhar. Estamos aí contando com a mística, e se tudo der certo, em 2025, Coringão campeão da Copa do Brasil. Primeiro lugar que você viu foi aqui, por isso não deixa de seguir, comentar, compartilhar, se inscrever, e deixa aí seu comentário se acha que isso tudo é uma besteira, se você acha que realmente temos que acreditar, até porque, né, eu também, sobre a Copa do Brasil, eu fico meio que ponderando assim, nossa, que maravilha seria encerrar esse ano com o Coringão campeão da Copa do Brasil, depois de ter eliminado o Palmeiras, depois de já ter sido campeão paulista em cima do Palmeiras, depois de um ano tão sofrido, com impeachment, com várias crises institucionais, páginas policiais, tantas coisas que a nossa torcida sofreu, punição, sabe, eliminação na pré-libertadores. E aí, se o Corinthians ganhasse essa Copa do Brasil, seria uma catarse enorme, assim. E em termos de torcida, eu acho que seria maravilhoso, a gente merece. Nós, como torcedores corintianos, merecemos, e seria maravilhoso, uma coisa épica para lembrar eternamente. Mas, por outro lado, eu também fico me ponderando assim, para todo o sistema vigente no Corinthians, talvez fosse melhor o Corinthians não ser campeão, para a crise aumentar, para as coisas acelerarem as mudanças que são necessárias lá no Parque São Jorge. Mas eu não sei também, de qualquer forma eu prefiro ser campeão e prefiro que a mudança não seja deixada de lado em função de um melhor momento do time em campo. Até porque a gente está precisando de dinheiro para pagar os transfer ban aí, que são
a perder de vista as dívidas na FIFA com vários clubes. Você comenta aí o que você acha, não deixa de se inscrever, o que você achou do vídeo, da teoria, e a gente se vê por aí. Um abraço. Eu tô publicando esse vídeo no dia 4 de novembro, espero que daqui um mês e alguns dias a gente possa voltar aqui para ser feliz. Os rivais também que quiserem vir aqui provocar, fiquem à vontade, até porque isso aqui é tudo uma teoria, não é de fato assim, mas tudo indica que sim, tá? Então se prepare. Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!